pessoal, tudo bem? Hoje, nessa terça-feira, dia 6 de maio, gente, já é maio, nós estamos aqui com a nossa super aula de Dia das Mães, né? Da Calebo, da Barrique Calebo, junto da Doce Magia, que é essa loja que fica aqui em Porto Alegre, que é super parceira da Barrique Calebo aqui no estado. Vocês encontram uma grande variedade dos produtos da Calebo na Doce Magia. Quero mandar um abraço pro seu Paulo e família, pra Renata, para todas as meninas da loja, né? E quero em breve poder estar presente novamente, fazendo ação na loja lá, né? Uma ação física. Independente disso, essa vai ser uma aula que vai transcorrer como se fosse uma aula presencial, tá, gente? Eu vou fazer tudo com vocês aqui em aula. A gente vai desde a massa do bolo ao recheio, a calda. Vai ser uma aula super especial. Para quem não me conhece, meu nome é Laís Berlato, eu sou confeiteira, trabalho com chocolate, com panificação e sou professora do grupo Barrique Calebo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, todos os produtos que a gente vai utilizar aqui em aula, vocês encontram na Doce Magia. Hoje a nossa aula vai ser uma aula especial Calebo, que eu vou ensinar para vocês uma torta com uma massa de chocolate e leite de coco, recheada com uma ganache de coco com amêndoas, bem diferente, bem gostoso. É um bolo muito fino, para que vocês possam inserir no cardápio de vocês para o Dia das Mães e utilizar essas técnicas de montagem, de trabalho com chocolate para ganache e também para os outros preparos de vocês, tá? Como que a nossa aula vai funcionar? Em intervalos de 50 em 50 minutos, mais ou menos, que eu encerro a live e salvo. Às vezes, pessoal, eu consigo salvar no IGTV, às vezes não, tá? Depende daquilo que aparece para mim naquele momento. Mas eu vou tentar salvar as lives e vou ditar para vocês todo o passo a passo que a gente vai fazer agora, tá? Então, pessoal, vamos nos organizando, pegando papel, caneta para anotar. Anotem esses preparos. Organizem o cantinho do caderninho de receita de vocês. É uma ganache super especial, uma massa de bolo super especial, dando oi pra Dani, que chegou na nossa live. E a gente vai fazer do zero a massa de bolo com o cacau extra brut da Calebo, né, com um sabor intenso de cacau. Junto de leite de coco, a gente vai fazer essa ganache de chocolate branco do CW2, que tem uma fluidez que fica perfeita para essa ganache, junto de amêndoas e coco caramelado. Eu vou ensinar vocês a fazer uma pralina com amêndoas e coco, tá? Mais uma vez, quero lembrar que a Doce Magia atende por teleentrega e que eles têm a promoção de que se vocês conseguem aguardar o tempo de esperar, né, o trâmite do roteiro da teleentrega, vocês têm 30% de desconto, na verdade, na teleentrega. Então vocês conseguem pedir tudo aquilo que a gente vai utilizar hoje por tele. A loja também está funcionando, né, tentando evitar aglomerações, e é obrigatório o uso de máscara, caso você queira sair e ir lá na loja. E aí, pessoal, o pessoal está entrando, então, e eu quero ver com vocês se vocês já se planejaram, já se organizaram para o Dia das Mães. Muita gente se desanimou, né, em alguns momentos, achou que não ia ter Páscoa, e teve Páscoa. Como vai ter Dia das Mães, gente? Vai ter também, tá? Então se organizem, vejam as técnicas que a gente está passando aqui para vocês hoje, com uma maneira de melhorar o cardápio de vocês, de diferenciar, né, o cardápio de vocês. Então a gente vai começar fazendo o crocante. Depois que a gente fizer o crocante, a gente vai fazer a massa do bolo. Por último, a gente vai fazer a nossa ganache. Feito isso, eu volto. A gente vai fazer a montagem do bolo. Aí vai dar um break, enquanto o bolo dá uma firmada, e depois a gente volta para decorar. Esse é um bolo diferente dos outros que a gente fez nas outras lives, com uma massinha super fininha. É um pouco diferente a montagem. E a gente vai conversar bastante sobre a Calebo, esclarecer as dúvidas que vocês têm. Gente, a Barrique Calebo é a maior processadora de cacau do mundo. É a maior empresa de chocolates finos do mundo, gente. Né? Então a gente tem mais de 150 anos de conhecimento, de know-how na produção dos melhores chocolates do mundo. A gente vai trabalhar aqui com o chocolate branco, lembrando que vocês poderiam fazer essa combinação
no ao leite, no chocolate gold também. Agora, para variações que tem um percentual maior de sólidos de cacau, a receita muda, não é a mesma receita de ganache, tá? A gente vai trabalhar com outra receita de ganache. Então, a Barrique Callebaut, gente, é a junção da Barrique, a Cacau Barrique, que é uma empresa francesa, junto da Callebaut, que é uma empresa belga. E essa união dessas empresas fez com que a Barrique Callebaut se tornasse a maior processadora de cacau do mundo, como eu falei para vocês, né? E é uma das poucas empresas do mundo que trabalha do cacau ao chocolate. E a gente tem uma ampla linha de produtos de chocolates de extrema qualidade, com um percentual altíssimo de manteiga de cacau, amêndoas de cacau selecionadas, todos os ingredientes premium, de extrema qualidade. Então, a gente tem linha de cacau, de chocolates, inovações no mundo. A Barrique é uma pioneira em inovações no mundo em relação ao cacau rubi, ao chocolate rubi. A partir do ano que vem a gente vai ter o Whole Fruit Chocolate, confeitos de extrema qualidade, manteiga de cacau vocês encontram, creme à la carte, recheios também sensacionais. Convido vocês a conhecerem, tá? Então, todo mundo já pegou papel e caneta? Tá todo mundo organizado com o seu caderninho de receita para que a gente comece a trabalhar? Espero que estejam organizados, tá? Pegaram papel, caneta, estão com uma aguinha, estão escutando bem, estão sentadinhos. A gente vai começar pela massa. Lembrando que aqui eu vou fazer meia massa, tá? Não tenho necessidade de fazer uma receita toda, porque o que a gente vai utilizar já tá pronto. Um dos passos fundamentais que a gente precisa respeitar na hora dos processos, né, de fazer um bolo é o tempo de descanso. A gente tem muitas gorduras aqui interagindo, estruturas que precisam cristalizar, que precisam se firmar para a gente poder trabalhar. Então tem que fazer com antecedência. Aqui eu vou fazer com vocês, mas todos os meus preparos já estão prontos, ok? Entendido, gente? Estamos de acordo? Então vamos aqui. Para massa, anotando a massa, os ingredientes da massa. 4 ovos, 200 gramas de açúcar refinado ou cristal, 160 gramas de farinha de trigo, 60 gramas do cacau extra brut, cacau barrique, que a gente vai utilizar. Essa nossa massa vai ter uma coloração e um sabor intenso de cacau. A gente utilizou o extra brut. 160 ml de óleo de algodão, de preferência. Se vocês não tiverem óleo de flor de algodão, utilizem óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola e, em último caso, óleo de soja, tá? Fica com um resquício muito forte de sabor, tentem não trabalhar com soja. 160 gramas de leite de coco, é uma massa de leite de coco que a gente vai fazer com cacau. 8 gramas de fermento, 5 gramas de bicarbonato, 1 graminha de sal e 3 gramas de extrato de baunilha. Vou repetir os nossos ingredientes da massinha. Papel e caneta na mão sempre, para a nossa massa super especial. Deixa eu mostrar para vocês como ela fica. Olha só, gente. Essa nossa massinha super especial de leite de coco, ela é extremamente fofinha e como a gente utilizou o cacau extra brut da Cacau Barrique, ela tem um sabor intenso de cacau. Deixa eu botar pra cá, cobrir ela pra não ressecar. Então, o nosso bolo vai ser de cacau, um sabor intenso de cacau, coco e amêndoas, um recheio bem gostoso. A gente vai fazer algo tipo Rafaelo, sabe? Fica, ó, maravilhoso, com notas carameladas. Então, novamente, eu vou repetir a massa antes de começar. Lembrando que eu tô fazendo meia receita, por quê? Porque eu já tenho, né, uma massinha pronta pra gente trabalhar. Então, 4 ovos, 200 gramas de açúcar refinado ou cristal, 160 gramas de farinha de trigo,
60 gramas de cacau extra brut da Cacau Barry, 160 ml de óleo. A gente está trabalhando aqui com óleo de flor de algodão, que é excelente para confeitaria, não deixa residual nas nossas massas. Poderia ser de milho, girassol, soja, não. 160 gramas de leite de coco, 8 gramas de fermento, 5 gramas de bicarbonato, 5 gramas de bicarbonato, 1 graminha de sal e 3 gramas de extrato de baunilha. Forno pré-aquecido a 160 graus. Vou ligar meu forno. Vou pegar aqui a minha forminha. Estou utilizando uma forma de 17 centímetros de diâmetro, tá? Fica legal, fica um tamanho bacana para essa receita. Deixa eu secar bem, que eu acabei de lavar ela. E a gente pode ou colocar papel manteiga no fundo ou enfarinhar só o fundo. Essa é uma massa do tipo esponjosa, tá? A gente vai fazer pelo método espumoso. É um pão de ló, tá? Na verdade é uma massa do tipo chiffon, mas enfim, é uma massa que a gente vai fazer que tem bastante aeração mecânica inserida ali dentro. É uma massa sensível. Então a gente vai untar só o fundo. Não é para untar a lateral, porque senão a gente tem retração. Ela vai crescer, ao invés de crescer retinha, numa temperatura estável, ela vai crescer formando essa concavidade aqui para cima, tá? Esse arco. E aí a gente acaba cortando. Assim, uma forma de 17 centímetros, não, né? A gente vai dividir para fazer os aros. Depende da altura da sua forma. Você pode assar em 3 formas de 17, 5 formas de 17, é só dividir a massa. Vai variar o tempo de forno, tá? Dá pra dividir em 2 essa receita e aí fatiar, que a gente vai fatiar ela bem fininha, tá? Então, eu vou usar o desmoldante aqui só no fundo. Só no fundo mesmo, nada de passar nas laterais. Untei a minha forma. Lembrando que eu tô fazendo meia receita. Vocês podem assar separar os discos e assar em menor quantidade a massa, ou assar numa forma que seja bem alta, mas o ideal é pelo menos 2 formas, tá? Senão vocês vão perder a aeração, a massa vai baixar, não vai ter tanto volume quanto ela teria em relação a ser assada de maneira dividida. Como aqui eu já assei a minha, tô fazendo meia receita, aqui eu tenho uma forma de 10 centímetros de 17 centímetros de diâmetro, 10 de altura, 17 de diâmetro. Vou ligar a batedeira. Tá tudo em temperatura ambiente, tá? Todos os nossos ingredientes estão em temperatura ambiente. Lembrando que aqui é uma sugestão, né, da aplicação da torta, da maneira que a gente vai montar, mas que nós poderíamos fazer esse preparo. Eu acabei de bater a massa, eu vou passar um paninho com álcool para tirar qualquer resquício de gordura. Nós poderíamos fazer em bolo vulcão, caseirinho, né, bolo da vovó. Poderia ser feito em torta na taça, potinho da alegria, bolo de pote, né? De várias maneiras. Todos os nossos ingredientes estão em temperatura ambiente. Então, a ordem. Vamos colocar as claras. Separamos os ovos, as claras das gemas. Primeiro passo, colocar as claras. A gente vai bater as claras em velocidade média. Não vai fazer crescimento de bolo em velocidade alta. Por quê? De merengue, na verdade. Porque ele cresce quebradiço. E a gente vai deixar bater. Pessoal, vou tirar os comentários, tá? E aí, enquanto eu faço, depois eu volto com os comentários novamente, para que vocês possam esclarecer qualquer dúvida sobre a massa. Então aqui eu tenho batendo as minhas claras em temperatura ambiente, em velocidade média. Quando crescer, quando espumar, eu vou colocar o açúcar. Eu pesei o sal e o açúcar juntos, estão aqui. Então a gente pesa separado as claras das gemas, o açúcar com o sal, o óleo com o leite de coco e o extrato de baunilha.
E aqui eu tenho pesado separado o cacau extra brut da Cacau Barry, a farinha, o fermento químico e o bicarbonato de sódio. Essa massa é importante que a gente deixe ela bater bastante, tá? É essa aeração mecânica que a gente vai fazer aqui, junto do globo, que vai dar toda essa estrutura linda que essa massa tem. Eu vou pegar ela assada já inteirinha pra vocês verem, que linda. Enquanto bate aqui. Olha só, deixei ela resfriando, né? Então ela fica linda, mega fofinha, maravilhosa, super cacauzuda. Voltando aqui, tem que pular os fios. Lembrando, gente, que como eu tô sozinha no ateliê, as lives acontecem de maneira assim sequenciada, que eu paro, volto, levo as coisas na pia para poder me organizar, tá? Cresceu, ficou fofo, ficou bonito, vou colocar o açúcar aos pouquinhos, tá? Para que o peso não faça com que eu perca o volume das claras. Coloco um pouquinho, deixo bater. Esse nosso processo de produção da massa vai levar mais ou menos 10 minutos, tá? Lembrando então que eu utilizei uma forma de 17 centímetros de diâmetro, que vocês podem dividir em 2 ou no número de discos que vocês querem assar, de 4 a 5 discos no máximo, mas que isso não tem volume de massa suficiente para ficar úmida dentro, ela vai ressecar, vai virar um biscoito, tá? Para sair em menor quantidade. O forno está a 160 graus. Todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente e a minha forma está untada apenas no fundo, tá? Incorporou todo o açúcar, não vejo mais. Coloco mais um pouquinho para não perder o volume desse nosso filho aqui. Aqui, gente, aonde eu tenho o cacau, o fermento, a farinha, o bicarbonato, eu já misturo, tá? Eu vou peneirar tudo antes de colocar. Mas já deixa tudo bem misturadinho aqui. Da mesma maneira que o óleo junto do leite de coco e do extrato de baunilha, a gente vai bater pra misturar. Vira quase que uma maionezinha, tá? Vou bater aqui. Se torna um creminho, tá? Deixar aqui do lado. Incorporou o açúcar, coloco aos pouquinhos mais uma parte dele. Não pode ter pressa aqui, tá? Não coloquem tudo de uma vez. E como eu tô trabalhando com açúcar cristal, que particularmente eu prefiro para bolos do tipo pão de ló, eu tenho um merengue mais estável, tá? A granularidade do açúcar que a gente utiliza afeta a estrutura da massa que a gente está trabalhando. Então, um merengue mais encorpado, um merengue mais robusto, a gente consegue ter um bom resultado trabalhando com o açúcar cristal, tá? Forno pré-aquecido a 160 graus. Pode assar até em menos se o forno de vocês for muito quente. O que não pode acontecer é o forno estar a 180, 190, porque aí a massa, ao invés de crescer reta, ela cresce com esse morrinho, com essa concavidade, né, com esse arco, e aí na hora de cortar a gente perde volume e fica com várias aparas. É interessante que cresça reto para que eu utilize tudo, né? Ter a menor quantidade possível de quebra, de desperdício. Se bem que a gente pode congelar, utilizar em bolo de pote, cake pop e outros preparos, mas o ideal é que a gente consiga depois quantificar, precificar todos os nossos produtos utilizando tudo. E eu coloco
bem aos poucos mesmo o açúcar, tá, gente? Faz muita diferença pro nosso merengue. Vou levar mais pra frente e vou ver se eu consigo subir um pouquinho o tripé para vocês olharem melhor aqui o resultado. Subir. Mais pra frente aqui. Vou subir mais um pouquinho. Fica um merengue, gente, bem bonito, tá? Eu ainda vou vendo grânulos de açúcar, vou deixar bater. Vai bater por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Agora menos, porque faz tempo que a gente tá batendo. Não vou assustar vocês. A gente não vai bater até o ano ser 2030, tá? Lembrando que quem tá na live, avisa os colegas que a gente tá ao vivo no perfil da Doce Magia, fazendo mais um super preparo para o Dia das Mães, como sugestão do Dia das Mães, Dia dos Namorados, produção em geral, né, gente? Porque esse bolo é maravilhoso. Vou colocar o restante do açúcar. E agora, juntando os meus potinhos. Chama todo mundo, gente, pra nossa live. Aqui a forma tá untada, vou deixar pra cá. Vou pegar uma espátula. Aqui, meu coisinho tá aqui do lado, meu forno já tá pré-aquecido. Eu tô na velocidade, gente, 4 da batedeira, agora que eu tô indo pra 6, tá? Formou o merengue, ele tá em pico, praticamente pico duro, tá? É que eu vou colocar as gemas uma por vez. Não precisa tirar a película aqui, tá? Vou dar uma raspadinha aqui na lateral. Esse merengue bonitão que a gente tem aqui, tá? Ele ainda tem muita aeração, mesmo já com a presença da gema, da gordura. Vou tirar. Eu vou levar isso aqui lá pra lavar. Vou botar minha batedeira pra lá também, pra não me atrapalhar. Tenho esse nosso creme lindo, fofo, né? Com os ovos e com açúcar. E agora tenho os secos junto aqui dos líquidos, do leite de coco, do iogurte. Desculpa, iogurte não, do leite de coco, do óleo e do extrato de baunilha. Agora eu vou intercalar os secos com os úmidos. Venho, peneiro cerca de metade da quantidade dos secos. Vou tirar bem qualquer gruminho. Junto do fouet eu vou agregar delicadamente a massa. E vou colocar para
parte dos líquidos, não tudo, só uma parte. Para facilitar aqui. Venho pra cá, vou colocar o restante dos secos. Vou agregar na minha massa. E assim que tiver praticamente tudo incorporado, eu não vou colocar de uma vez só todos os líquidos aqui, para que eu não perca a aeração. Eu pego parte da massa para igualar a densidade aqui, não baixar toda essa massa. E aqui eu posso misturar bem vigorosamente, tá? Aqui não tem problema a questão da aeração. Eu tô só igualando densidade, tornando mais leve esse preparo aqui, para que na hora que eu coloque o restante da gordura, ela não afunde toda a aeração da minha massa. Vou incorporar aqui o restante dos ingredientes bem delicadamente da massa. Sempre respeitando a minha aeração, indo devagarinho. Não posso ter nenhuma bolinha aqui, tá? Essa massa não pode ficar embolada, pelo amor de Deus. Lembrando, gente, que aqui eu tô fazendo meia receita só, tá? Vou raspar bem o fundo e as laterais aqui com a espátula. E o resultado final dessa massa, gente, é super aerado. A gente não perdeu a aeração da nossa massa. Olha só como ela é fofinha. Até na forma que ela cai, a gente percebe que ela é ultra mega fofudinha, tá? Super fofa. Raspar bem para aproveitar toda a minha massinha. E ela cresce bem, tá, gente? Ela cresce legal. Então, eu tô usando uma forma aqui de 17 centímetros de diâmetro. E o meu forno já está pré-aquecido a 160 graus. Vou levar tudo lá para lavar. E essa massa não espera. Finalizou, ela vai direto pro forno. No meu forno são cerca de 27 minutos, tá? Para essa quantidade de massa. Vou levar ali na pia, essa louça. Vou voltar com os comentários de vocês. E então, nós iremos partir para o próximo preparo, tá? Então, a nossa massa já está assando. Essa nossa massa feita com o cacau extra brut da Cacau Barry, para dar um intenso sabor de cacau, que vai combinar muito bem com a nossa ganache de amêndoas e coco caramelado. A gente vai partir de um caramelo para fazer uma ganache saborosíssima para o nosso bolo, que vai ficar sensacional de gostoso, tá? É uma montagem diferente que a gente vai fazer com a massa bem fininha. Vou limpar bem a minha mesa aqui, que eu não gosto de mesa com rastro, lesminhada, como dizia minha avó. Deus me livre. Não consigo. Vou repetir. Oi, Dedinha. Vou repetir, então, os ingredientes da massa de chocolate. A Bruna entrou, felicidade de ver a Bruna aí com a gente. Vou repetir então os ingredientes da nossa massa feita com o cacau extra brut e leite de coco, um estilo pão de lozinho bem gostoso. Lembrando, pessoal, coloquem nos nossos grupos Confeitaria Sem Mistério, nos grupos que vocês participam, que a gente está ao vivo aqui do perfil da Doce Magia, fazendo a nossa super aula de
Dia das Mães com um bolo sensacional. Compartilhem com as colegas, pessoal, não sejam gulosas de live, tá? Vamos compartilhar o conhecimento para todo mundo. Para massa, vou repetir mais uma vez o que a gente utilizou. A Mari entrou também, abraço. A gente usou 4 ovos, 200 gramas de açúcar, 160 gramas de farinha, 60 gramas do cacau extra brut cacau barri, 160 ml de óleo de flor de algodão, 160 gramas de leite de coco, 8 gramas de fermento químico, 5 gramas de bicarbonato de sódio, 1 grama de sal e 3 gramas de extrato de baunilha. O procedimento a gente acabou de fazer. Forno a 165 graus, forma de 17 de diâmetro, untada só embaixo, mais ou menos 27 minutos aqui no meu forno. Forno, temperatura e tempo é referência, a gente precisa conhecer o nosso forno. Lembrando que o ideal é fazer essa massa num dia e utilizar ela no outro, tá? Não trabalhar com ela no mesmo dia. Já mostrei pra vocês como a nossa massa fica linda de viver. A nossa massa já tá assando aqui. Vou tentar mostrar pra vocês ela também, depois de pronta. E agora, gente, nós vamos fazer o primeiro passo pra nossa ganache, tá? Que vai ser um crocante. Olha só como vai ficar depois. Depois de processado, vai virar esse pozinho, tá? Aqui eu tô trabalhando com amêndoas filetadas. Vocês podem trabalhar também. Já fiz o bolo que ficou com muito gosto de bicarbonato. Seria muito bicarbonato? Provavelmente, tá? E a questão da marca também faz muita diferença. Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. É uma coisa bem importante. Já volto, gente. Vou mexer aqui nos meus armários pra achar uma coisa. Aqui, ó. Procurem nas embalagens quando diz que é 100% de bicarbonato de sódio. Às vezes vem com outras coisas na formulação, tá? Outros tipos de sais que deixam residual. Se vocês não quiserem colocar bicarbonato nessa massa, aqui ela vai reagir junto do cacau para intensificar ainda mais a cor, tá? Não quero utilizar o bicarbonato. Vocês podem colocar gotinhas de limão, claro que o princípio não é o mesmo. A gente também vai ter a aeração do bicarbonato, né? Não só a coloração. Mas não quero trabalhar com bicarbonato. Tira e ao invés de 8 gramas de fermento, coloca cerca de 12 gramas de fermento químico, tá? Aumenta o fermento químico. Não precisa colocar se vocês não quiserem. Façam só com o fermento, sem o bicarbonato, e coloquem umas 3, 4 graminhas de suco de limão junto do leite de coco e do óleo, tá? Pode ser feito assim. A gente vai fazer um crocante de amêndoa com coco. Eu tô usando coco do ralo grosso e aqui eu tenho amêndoas filetadas. Todo mundo diz, isso aí não existe. Existe sim. Existem amêndoas filetadas e amêndoas laminadas. É um processo de corte diferente. Aqui a gente tem um filete de amêndoa, não é uma lâmina. A lâmina é mais fininha do que o filete, tá? E é num sentido diferente de corte também que é feito. Enfim. Isso não quer dizer, se vocês não encontrarem amêndoa laminada, amêndoa filetada, usem a laminada ou ainda piquem a amêndoa inteira. Vocês podem comprar a amêndoa inteira crua, colocar ela ferver 1 minutinho para poder tirar a pele, torrar e depois só processar, fazer com ela inteira também, tá? Sem estresse. Façam com a amêndoa que vocês tiverem. Vou colocar aqui para vocês o meu fogãozinho, pegar a panela. Porque a gente vai caramelar o coco junto das amêndoas para transformar num pó, para depois utilizar na nossa ganache. Tem que esfriar, tá? Para fazer isso, deixa eu puxar para cá. Eu tenho um tapetinho de silicone onde eu vou virar aqui. Depois, as minhas amêndoas. Vou pegar a minha panelinha, que eu falei que ia pegar, não peguei. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra mim. Papel e caneta na mão, que a gente vai fazer agora o crocante, uma pralina de amêndoa com coco. Lembrando que quanto mais
superfície de contato a gente tiver, mais açúcar e água vai precisar. A proporção muda. Quero trabalhar com coco fino, seco, quero trabalhar com amêndoa laminada, ou comprei amêndoa, transformei num pó e quero caramelar. Vai mais açúcar. Quanto mais superfície de contato para caramelizar, mais açúcar eu preciso, tá? Para fazer esse nosso crocante, então, nossa pralina de amêndoas com coco, anotem. A gente vai usar 250 gramas de amêndoa. Estou usando aqui a filetada, pode ser a laminada ou vocês compram e depois picam a amêndoa de vocês. 50 gramas de coco, estou usando coco seco, não gosto do coco úmido, tá? Coco seco no ralo grosso. 95 gramas de açúcar. 21 gramas de água e 2 gramas de flor de sal. A gente vai fazer um processo diferente para caramelizar, para deixar crocante as nossas oleaginosas, no caso aqui o coco junto, tá? A partir de uma calda a gente vai cristalizar. Então eu vou pegar o açúcar e a água. Liga, minha filha, liga. Vou colocar na panela. Deixa eu misturar ele já aqui, antes de ir para a panela, para depois eu não mexer mais até a hora de cristalizar. Açúcar e água na panela. Eu vou fazer uma calda até 115 graus. Quando chegar em 115 graus, eu vou colocar o coco com as amêndoas, tá? Lembrando que eu já tenho pronto aqui. Então, gente, eu vou desativar os comentários, repetir a receita. E o ideal para calda, gente, é aquele termômetro de vidro mesmo, tá? Que é o termômetro de calda, mas nem todo mundo tem. Então pode ser o espeto ou ainda o laser, mas a gente sabe que a temperatura não é tão acurada, né? Para caldas em relação ao termômetro infravermelho. Flor de sal é um tipo de sal cujo cristal se mantém, ele fica com cristalzinhos, a gente tem crocância e o poder de dulçor, de salga dele é um pouco menor. Então não é a mesma coisa que usar um sal iodado, um sal grosso, um sal rosa, tá? Porque se vocês usarem aqui 3 gramas de sal comum aqui dentro, vai ficar extremamente salgado, tá? O poder de salga da flor de sal não é o mesmo de um sal iodado, de um sal light, então nem se compara. Gente, a gente tem mais de 1000 tipos de sais na natureza. Vou desativar aqui os comentários, virei pra lá que eu sou um gênio, voltei, virei pra cá. Nossa massa tá aqui no forno, linda de viver. E a ideia é a gente ter como resultado final um produto caramelado, bem crocante, sem excesso de açúcar e que fica bem soltinho, tá? Então aqui eu vou fazer a minha caldinha sem mexer, calda de água e açúcar não se mexe, até chegar mais ou menos 115 graus. Chegou nessa faixa de temperatura, verto a minha oleaginosa, aqui no caso a amêndoa com o coco, e vou mexer agora sim, para que isso cristalize e aí eu vou caramelar até o ponto que me for do meu agrado, tá? Para ficar douradinho. O aroma, gente, isso aqui é sensacional. Vou aqui então, pessoal, controlar a temperatura. Eu me sinto triste quando eu tiro os comentários, porque eu gosto de ler os comentários de vocês. Aí eu tiro e fico me sentindo meio sozinha. Eu olho, não, eu quero conversar com pessoas. Porque com a batedeira eu já estou cansada de conversar. Não que isso seja demérito pra você, minha filha. Eu gosto de conversar contigo também. Qui. Lembrando, gente, que aqui eu tô fazendo 1/3 de receita, tá? Não tô fazendo nem meia receita. Isso vai me resultar numa ganache super cremosa de chocolate branco que a gente vai fazer usando o CW2, né? Da Callebaut. E vai manter a crocância dessa maneira que a gente vai fazer. Então eu vou sentir os pedacinhos da amêndoa, eu vou sentir os pedacinhos do coco, por mais que a gente processe. E eu ainda vou separar parte deles sem processar, para que a gente coloque entre as camadas e use na decoração, tá? A gente vai fazer um bolo de várias camadinhas bem fininhas, que fica no final das contas mega cremoso, gostoso, diferente, tá? A estética dele, com acabamento rústico que fica super chique. Eu acho chiquíssimo. Chiquíssimo. Vou medir aqui a temperatura. Falta um pouquinho ainda. Vou olhar a
nossa massa, que já está liberando o primeiro aroma do processo de forneamento. Logo mais ela está prontinha. E gostaria de falar com vocês. Mandem um coraçãozinho, gente, para eu saber que vocês estão aí. Lembrando, gente, que essa é a nossa live junto da Doce Magia, essa loja que fica na Protásio Alves, aqui em Porto Alegre. Grande parceira da Barrique Callebaut. Vocês encontram lá uma gama enorme de produtos da Callebaut. Inclusive, eles porcionam para vocês. A gente também tem toda a linha de produtos da Cical, cobertura, chocolate, granulado. Vocês encontram da Callebaut nibs de cacau na loja, shells, copinhos, tulipas, recheios, toda a linha de confeitos da Callebaut, chocolate saborizado, chocolate rubi, chocolate gold, 811, 823, velvet, CW2. Então a loja tem uma quantidade enorme, creme à la carte, paleta frutinho, uma gama enorme de produtos da Callebaut vocês encontram. Ainda também encontram produtos para confeitaria em geral, parte de fantasias e embalagens, tá? Chegando aqui na temperatura, estamos a 115, verto na panela e agora sim eu vou mexer, tá? Lembrando que se vocês usarem a amêndoa laminada, vocês vão precisar de mais açúcar. Aumentem proporcionalmente, tá? Dividam a quantidade de açúcar pela quantidade de amêndoas, encontrem uma proporção. Se vocês usarem a amêndoa laminada, essa proporção tem que subir uns 10, 15%, tá? Porque a gente tem mais superfície de contato para cobrir com açúcar, senão vai ficar sem ter caramelado, tá? Então aqui eu vou tentar levar um pouquinho mais pra frente o meu fogãozinho, para vocês verem melhor. E agora tem que mexer sem parar. Daqui a pouco ele começa a cristalizar, ficar soltinho, e aí a gente vai forçar no fogo até ficar bem douradinho, tá? E aí dá uma tostada no coco, deixa mais crocante a amêndoa, libera vários aromas aqui, tá? Fica muito, muito, muito gostosa essa ganache. Vou voltar aos comentários porque eu tô me sentindo sozinha, gente. E aí a gente vai finalizar aqui. Vou encerrar a minha live e voltar de novo pra gente fazer a ganache juntos. Volta, filho. Ativar os comentários. Lembrando que a Doce Magia tem teleentrega, que vocês, se puderem esperar a rota de entrega, conseguem um preço promocional de 30% de desconto no valor da tele, né, do custo de teleentrega, e que a loja está funcionando, porém só é permitido adentrar na loja usando máscara, tá, gente? Então aqui a gente vai fazer o nosso crocante de coco com amêndoas filetadas, maravilhosas, tá? Lembrando que todos os ingredientes que a gente vai utilizar aqui, praticamente todos, a gente vai usar um aqui que eu acho que a Doce Magia não tem, mas os outros ingredientes vocês encontram, né? As de base saborizante dentro da loja, que tem uma variedade enorme de produtos da Callebaut. Alguma dúvida, gente? Vou conferir depois lá nos nossos grupos quem foi que mandou o convite para a nossa live que está acontecendo aqui na Doce Magia. Se vocês compartilharem, que a gente está ao vivo aqui fazendo o nosso super bolo de massa de cacau, usando o cacau extra brut da Callebaut, né, da Cacau Barry, para compartilhar com as colegas. Então aqui notem, gente, que ele já tá super soltinho, tá? Todo ele tá coberto por açúcar. E agora eu vou forçar o fogo pra caramelar. Aqui o ponto vocês decidem, tá? Mas eu quero que fique tudo bem douradinho, para que todos os aromas da amêndoa sejam liberados, os aromas do coco, e que essa caramelização vai trazer todo um sabor mega ultra especial pro nosso bolinho depois, tá? Tava olhando aí o tempo que falta do bolo. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Então a gente já fez a massa do bolo que tá assando. Lembrando que tem uma pronta, que a gente não vai trabalhar com a massa que foi recém-feita. Tá fazendo a base do crocante, que é processado, para que a gente incorpore na nossa ganache de chocolate branco. Eu já vou ditar para vocês o restante dos ingredientes da nossa super ganache de amêndoas com coco. É bem gostosa, gente. A gente vai fazer um bolo, um recheio tipo Rafaelo, a partir de uma ganache, tá? Que vai ficar com essa crocância.
E a gente vai combinar isso numa massa bem cacauzuda com uma calda de licor de rum de coco com cacau. Fica bem gostoso de verdade, tá? A gente vai laminar bem fininha a massa pra fazer camadas finas de recheio e camadas fininhas de massa. Fica bem especial esse bolo. E é legal também, nesse sentido, para quem tem cafeteria, quem tem teleentrega, fazer uma apresentação diferente, variar também o formato da montagem do nosso bolo, né? A estética da fatia. Então aqui o açúcar começou a caramelar, começou a dar uma corzinha, e eu quero que tudo isso aqui, gente, fique colorido, tá? Com essa cor linda âmbar de caramelo. E no final das contas a gente vai ter uma pralina super soltinha e crocante como resultado. Vai processar ela e aí vai usar parte dela para ganache. Lembrando, gente, que não é fazer tudo e processar. A gente tem mais rendimento aqui do que vai utilizar para ganache. Então pesem ela depois de pronta, fria. Vocês pesam, processam para utilizar na dona ganache, tá? Alguma dúvida até aqui? Vou repetir os ingredientes então do crocante de amêndoas com coco. 250 gramas de amêndoas filetadas, 50 gramas de coco, eu estou usando aqui ele no ralo médio, tá? Coco sem açúcar seco. 95 gramas de açúcar e 21 gramas de água. Peguei a água junto do açúcar, fiz uma calda sem mexer até 115 graus. Acrescentei a amêndoa junto do coco e agora eu estou forçando no fogo para deixar bem crocante e carameladinho. Fica tudo bem soltinho, tá? Aqui quando tiver quase no final eu vou colocar a flor de sal. Não tenho flor de sal, é preferível que vocês não coloquem nada, tá? Ou uma pitadinha, mas muito pouco de sal de cozinha, porque o sabor é diferente, a textura é diferente, vai salgar demais, vai ficar esquisito, tá? Então aqui a gente tem um resultado que vocês começam a ver que ele tá todo caramelando o coco e a amêndoa. O aroma, gente, vocês não fazem ideia. É sensacional. Vou colocar aqui só uma pitadinha de flor de sal, não vai chegar a dar 1 grama, porque é 1/3 de receita que eu tô fazendo aqui, tá? E tem que ser numa panela grande, porque à medida que o açúcar vai aderindo à superfície da oleaginosa, do coco aqui, ela cresce de tamanho, tá? Pra vocês não terem dificuldade de mexer. A gente não quer que queime. Se queimar, vai amargar o nosso preparo. E não é a nossa intenção que isso aconteça. Vocês não fazem ideia do aroma. Isso aqui. Eu chego a salivar, gente. Maravilhoso o perfume desse nosso crocante de amêndoas com coco. Então a gente vai utilizar essa massa que nós fizemos com cacau extra brut da Cacau Barry e aí nós vamos fazer uma ganache de chocolate branco com coco e amêndoas, tá? Então aqui, fiz o meu crocante, tá pronto. Vou desligar o fogo. Pode ser num tapete de silicone ou ainda num papel manteiga, tá? Tá pra cá, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu vou espalhar pra esfriar. Fica super soltinho. Eu já vou virar a câmera pra que vocês vejam, tá? E essa base desse crocante de amêndoas filetadas e coco caramelado, que a gente vai fazer a nossa ganache do chocolate com chocolate branco CW2 da Calico, tá? O aroma é sensacional de gostoso. Vou desligar aqui, já viro a câmera para vocês olharem e quero saber se vocês têm alguma dúvida. Vou levar lá para a pia, gente. Os potinhos aqui também. Limpar aqui o meu fogãozinho. Eita, aqui tá quente. Antes de guardar, que amanhã tem mais. E ela fica super quente quando sai, tá, gente? A gente não vai mexer. Se eu processar ela quente, assim, da maneira que ela tá, eu não consigo um pó. Eu vou conseguir uma pasta mais facilmente, tá? Porque vai liberar o óleo com mais facilidade. Até pode ser, se vocês preferirem mudar a textura da ganache, tá? Pode processar ela
de morninha para quente, mas não vão se queimar. Vou mostrar para vocês como fica super soltinho e carameladinho esse nosso crocante de amêndoas filetadas com o coco. Lembrando que se eu tiver outro tipo de corte, eu vou ter mais superfície de contato. Se a amêndoa for laminada, se o coco for no ralo fino, o que isso acarreta? Eu precisar de mais açúcar para poder caramelizar esse nosso produto, tá? Vou virar aqui para vocês verem. Como eu falei para vocês, o aroma é sensacional, tá? Vou tirar aqui os comentários rapidinho. E fica super soltinho. Então a gente fez um processo de caramelização, né? Fez uma pralina de amêndoas filetadas com coco à base de uma calda. Assim a gente tem menos doce sendo colocado aqui dentro, menos dulçor no sentido do açúcar, do que se a gente fizesse um caramelo a seco, tá? Então aqui a gente tem ele super soltinho, ele já sai soltinho, eu não preciso quebrar. Eu não tenho excesso de açúcar, então não vai deixar tão mais doce essa minha ganache que já é de chocolate branco, tá? E vai ficar super, ultra, mega crocante. Lembrando que se vocês quiserem transformar de fato num pralinê, numa pasta, vocês podem partir dele já quente, tá? Ao invés de usar um Thermomix, alguma coisa assim, para ter um resultado melhor do que no processador, tá? Que a gente tem um limite que consegue atingir, dada a potência, a rotação do nosso processador, tá? Então ele fica super soltinho, mega carameladinho, a gente vai deixar esfriar. O que eu fiz? Para nossa ganache, a gente transformou num pozinho. Então eu esperei esfriar, depois eu vou passar as quantidades, tá? Eu já deixei aqui ela processadinha, tá? Transformei num pó. E é esse pó que a gente vai usar na ganache. Pessoal, são 14h53, eu iniciei a aula às 14 horas, então eu tenho poucos minutinhos para encerrar a live e conseguir salvar. Vou encerrar e vou subir de novo, que a gente vai fazer a ganache, vai tirar do forno o bolo, eu vou mostrar ele pra vocês, vou falar sobre o desenforme e a gente vai montar o nosso bolinho, tá? Então eu vou encerrar e já volto. Daqui 2 minutinhos eu tô de volta.